Boa tarde, galera alvinegra. Estamos aqui aguardando o pessoal entrar para interagir, não é isso? Bom, finalmente estamos aqui um pouco mais aliviados, né? Vamos poder acompanhar o resto da rodada mais tranquilos. E aí, já vi, Emílio, você entrou, boa tarde, meu amigo. O som aí tá bom? Vamos aguardar aí a galera entrar. Boa tarde, Ronaldo. Beleza? Saudações alvinegras vindas da Serra. Beleza, meu amigo? Ítalo também entrando. Vou pedir para vocês me dizerem, o som tá bom aí? Vocês estão escutando bem? Vamos aguardar mais um pouquinho, né? A galera entrar para a gente começar a interagir e falar um pouquinho aí do resumo do que foi esse jogo, né? Esse sufoco, né? Foi dose. Marcelo, ufa, Marcelo, é isso aí. Tiago, obrigado. O som tá ok, né? Ok, ótimo. Vamos lá. Bem, a galera já está começando a entrar, né? A gente já tem os comentários, eu agradeço aí, tá? E aí, né? Esse riso é um pouco um misto de nervoso, um misto de alívio, né? E aí eu vou colocar algumas coisas e vou pedir para vocês interagirem aí eu coloco a opinião de todo mundo, tá bom? É o seguinte, galera, vamos ser honestos, cá entre nós, só entre nós e a nação alvinegra, o que acontece? A não ser que a gente comece a emendar aí uma quantidade enorme de vitórias, o que é improvável pelo nosso time, o que nós temos que estar conscientes é o seguinte: vamos ficar na primeira divisão e não podemos perder a oportunidade de ganhar jogos nos quais a gente está jogando no Newton Santos, com a nossa torcida apoiando e principalmente com times que estão do final da primeira página da classificação e na segunda página direta. Não é verdade? Eu queria colocar algumas coisas para vocês e queria depois saber a opinião aí de todo mundo. Já estamos com 50 pessoas ao vivo, tá? Obrigado aí pela participação. Tenho certeza que todo mundo agora está aliviado. Quem não almoçou, daqui a pouco vai fazer aquele almoço tranquilo e acompanhar a rodada do Campeonato Brasileiro. Ufa, de uma maneira que a gente já não estava acompanhando há algumas semanas, né? Mas o que eu ia colocar é o seguinte, perguntar para vocês o que vocês acham, galera. O que acontece? A gente hoje teve um jogo muito difícil, a gente sabe que a gente não está com um time bom, não é verdade? A gente não pode reclamar hoje, pelo menos na minha visão, da falta de vontade dos jogadores, mas, evidentemente, que falta competência para a gente concluir algumas jogadas, matar o jogo, principalmente no segundo tempo. A gente teve muito problema de passe, aquele, digamos, como dizem os comentaristas da TV, né? O terço final do campo. Quer dizer, quando a gente precisa de um pouquinho de precisão, um pouquinho a mais de técnica, a gente não consegue. E o que me também deixa muito preocupado é o seguinte, é uma questão que a gente já comentou em alguns BNAs, né, em alguns nossos programas de segunda-feira, Botafogo no Ar, que é o seguinte, a impressão que me dá é mesmo quando há uma dedicação, como houve hoje, de vontade. A impressão sempre que me dá é que aqueles lances em que a bola está um pouco dividida, ou que você precisa correr para chegar na frente do adversário, ou que você precisa ter um jogo de corpo mais, vamos dizer assim, que você se imponha perante o adversário, via de regra quem ganha é o adversário. Me parece que é um problema sério da nossa... de como os nossos jogadores são preparados fisicamente, como é que está a nossa fisiologia. Eu não sou especialista, não sou profissional, mas eu fico muito preocupado com isso. Tá? Mas o que vale, né, que a gente
agora deu uma aliviada, provavelmente a gente vai terminar aí essa rodada em 13º ou 14º lugar, né? E precisamos realmente, vamos ver se a gente consegue vencer o Vitória sábado que vem. Para a galera que não sabe, o nosso próximo jogo é contra o Vitória, lá em Salvador, no próximo sábado, tá? Mas o que vale foram os 3 pontos ontem, aí, lembrando aí o que o Rafael está colocando aqui, o Rafael Aquino, valeu torcida, realmente, mais de 20 mil pessoas gritando, faz muita diferença. O Ronaldo colocando aqui que o Chiesa é zagueiro, nosso time é limitado, eu não acho que Chiesa é um bom jogador, mas é o que nós temos, né? É o que nós temos e a gente tem que contar com ele. Débora Rocha aqui falando. Boa tarde, Débora. Botafogo, quando ganha, não convence. Débora, infelizmente, com o padrão de jogo que a gente vem apresentando, principalmente pós-Copa do Mundo, não convence mesmo. Vamos ver se eles queimam as nossas línguas, aliviam um pouco mais o nosso coração, para a gente começar a dar um pouquinho mais de tranquilidade para a torcida. Mas nessa situação que a gente está agora no campeonato, eu não quero ser convencido, eu quero ganhar de todo mundo de 1-0, para poder ter um pouco mais de alívio nas rodadas finais do campeonato. Tá? É isso, eu acho que a gente está num momento em que nós, torcedores, nós que amamos o Botafogo, independente de qualquer viés, intenção política, se a gente critica a diretoria, não critica, o que nós estamos falando aqui é o que eu sempre falo lá naqueles nossos programas, quem tem a paciência de me escutar, quando eu apareço lá segunda-feira. Nós somos o Botafogo. O Botafogo não é a atual diretoria. A atual diretoria vai ter uma eleição no futuro, ela vai continuar com gente apoiando ou com gente que não apoia, e o Botafogo vai continuar. E o Botafogo só existe, só é feito por nossa conta. Concordo com você, Marcelo. Qualquer vitória é vitória. Meu amigo Emílio, quando que o Aguirre estreia, ele até andou fazendo um golzinho aí, não é verdade? Mas eu fico preocupado, sim, porque o Aguirre, quando veio, ele foi vendido como a grande esperança. Eu fui um dos torcedores que achei o seguinte, poxa, agora vem um jogador de um nível acima da média. E se ele é reserva nesse nosso atual time, então alguma coisa está muito estranha com ele. Ele não é o jogador, ou ele não é o jogador que a gente pensava, ou tem alguma coisa que a gente não sabe, porque de fato ele ainda não estreou. Rodrigo Santiago, concordo com você. O time jogou direitinho em termos, na verdade, atualmente com o nosso nível de jogo, o que nós temos apresentado, jogou direitinho sim, e merecidamente ganhamos, né? A gente sabe que a gente já cansou de ver isso, né? Futebol talvez seja um dos esportes mais injustos, e é por isso que é tão apaixonante. Mas hoje nós merecemos ganhar com certeza. Tiago Coelho, concordo com você, tá? Nós estamos, sim, lutando para nos mantermos na Série A. E isto é fundamental. Fundamental. Porque eu acho que, Tiago, se você acompanha lá, eu acho que sim, os nossos programas de segunda-feira do Botafogo no Ar, a gente já falou isso um pouquinho. E é o seguinte, principalmente nessa virada desse ano, 2018 para 2019, a mudança de premiação da Série A e da Série B, ela vai tornar a diferença muito maior. Eu não sei se vocês chegaram a ver nos últimos programas que a gente comentou, que é o seguinte, os times da Série B que vem, a premiação vai ser o seguinte, não tem critério técnico, não tem critério de audiência. Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, arrecada-se a verba e vai se dividir igualmente pelos 20 times da segunda divisão, 6 milhões para cada um. Aí eu pergunto, o que se faz com 6 milhões de verba?
Na verdade, há uma mudança para ser menos injusta no critério da premiação dos direitos de transmissão. E quando eu falo de 6 milhões, eu estou falando dos direitos de transmissão, tá? Há uma mudança de critério na Série A, tentando ser um pouco menos paternalista, um pouco mais justa. E se a gente projetar uma média, vamos pensar na realidade do Botafogo, ok? Então, imaginemos o seguinte, o que a gente costuma dar de audiência, tem uma pequena parte que é dividida irmãmente entre os 20, como se fosse na segunda divisão, mas tem mais outras duas partes muito importantes. Uma que é a audiência dos jogos transmitidos pela TV. E a outra parte, tão importante quanto, é critério técnico, ou seja, o campeão leva o maior, o segundo e assim por diante, até o 16º colocado do ano passado, que evidentemente estão subindo 4 da Série B. Então, imaginemos que a gente consiga, que nós vamos ficar na primeira divisão e que a gente fique em 10º lugar. Pela média do que a gente consegue de audiência de TV e mais a questão do que é dividido, eu projeto que a gente vá ter de direito de transmissão de TV ficando na Série A o ano que vem em 75 milhões. Então, você imagina o seguinte, se cair para a segunda, 6 milhões. Então, é só isso, essa é a grande preocupação. Clerisvan Rodrigues, obrigado aí pela participação. Se eu tenho previsão do Gatito voltar, que é a mesma pergunta do Marcelo Almeida, e o Marcelo ainda complementa assim, o Saulo está difícil, está muito difícil, Saulo. Olha só, a gente, a Rádio Botafogo, nesse sentido do Gatito, não tem nenhuma informação muito diferente das que vocês tiveram aí pela imprensa nos últimos dias. Ele voltou a treinar, o Gatito, inclusive com luva, quer dizer, o treinamento técnico, vamos colocar dessa maneira, mas ainda não existe nenhuma menção, nenhuma notícia oficial do Botafogo da volta do Gatito. Realmente o Saulo me preocupa muito. E nós ganhamos esse jogo, vamos ser honestos. Qual foi a bola que o América chutou? Difícil em direção ao gol. Não vou nem dizer difícil, média, e que ia na direção do gol, não ia para fora. Nenhuma. Então a gente tem esse problema que, assim, é quase aquela coisa assim, o Saulo só está lá porque ele é da posição, mas a gente não confia em nenhum chute que vá em direção ao gol, por mais fácil que seja, né? Então, é isso aí. Antônio Holanda, verdade, até que fim, um final de semana feliz. Eu particularmente, vou ter um resto de domingo mais tranquilo, vou poder acompanhar a rodada de futebol relaxado, entendeu? Mas já começou a gente já começa a semana tenso, né? Ontem mesmo, quando o Vasco fez o gol contra o Flamengo e estava ganhando de 1-0 e nos colocou para a zona de rebaixamento, eu já comecei a ficar preocupado desde ontem. Então eu espero que a gente tenha aí essa vitória, seja o início de uma sequência mais razoável para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo. O Bira dizendo se os torcedores Nutelas estão felizes, se vão cair de pau no Eric, não jogou nada. Apesar de tudo, saudações alvinegras. Bira, concordo com você, apesar de tudo, saudações alvinegras, tá? Bira, respeito muito a tua opinião, tá? Mas eu tenho muito cuidado em definir, só para pegar a tua gíria, a tua brincadeira, o torcedor Nutella e o torcedor raiz, tá? Eu, modestamente, me considero um torcedor raiz por tudo que eu já dediquei, inclusive, de trabalho voluntário ao Botafogo, tá? Mas eu prefiro não julgar. Sabe por que eu não julgo, Bira? Porque nós estamos precisando ser um pouquinho mais confortados pelo nosso clube, né? Pelo nosso time, que a gente tanto ama, não é verdade? Porque, olha só, não é fácil. Eu até falei isso. Nas últimas semanas, eu não consegui ser feliz vendo o jogo do Botafogo. É muito complicado. Muito complicado.
Alex Silva, obrigado pela participação, aqui perguntando se a gente vai ter, se a gente tem alguma notícia do João Paulo. Alex, as notícias que nós temos são mais ou menos as que são divulgadas na imprensa, tá? Então, o que acontece? Nós sabemos que ele teve uma fratura gravíssima e que ele realmente está, no mínimo, cumprindo o que era projetado de recuperação dele. Eu não sei se você lembra, Alex, que logo depois, quando ele foi operado da fratura, a previsão é que ele só voltasse em 2019. Ou, se ele conseguisse uma recuperação muito, não vou dizer surpreendente, mas veloz, ele estaria apto nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Rodadas finais mesmo. 3, 4 rodadas finais. Então, eu sou otimista. Eu acho que pode ser que nas últimas rodadas ele já comece a ficar no banco, entre no segundo tempo, mas eu entendo que João Paulo mesmo, só 2019. Henrique Costa pergunta sobre os salários dos jogadores e funcionários. O Botafogo está em dia? Henrique, vou falar para você o que eu sei, e essas notícias você sabe que são muito dinâmicas, elas podem ter mudado já, tá? Mas até onde eu sei é o seguinte, o Botafogo ele estava em dia com a parte CLT, né? Na verdade, que é aquela parte do Ministério do Trabalho, carteira de trabalho dos jogadores, ok? Mas eu não sei se a galera toda sabe, evidentemente, que os salários dos jogadores são muito altos, então normalmente eles acertam uma remuneração que é parte carteira de trabalho e parte o que eles chamam de venda de direitos de imagem, ok? Então, essa venda de direitos de imagem, se eu não me engano, a regulamentação é 60% do que você ganha é na carteira e 40% é direitos de imagem. E os direitos de imagem estavam atrasados por questões que o Botafogo teve problemas fiscais e não conseguiu ter as verbas da Caixa Econômica Federal liberadas. Tenho certeza que vocês acompanharam na imprensa, mais ou menos umas 3 semanas atrás, um mês no máximo, que o Botafogo tinha acertado a questão fiscal e que tinha renovado o contrato com a Caixa, que a Caixa iria depositar. E se iria depositar, eu creio que já depositou. Só que existe um trâmite burocrático para liberação disso, ok? E esse trâmite burocrático, até onde eu sei, nós vamos ter, de fato, esse dinheiro no caixa do clube até o final desse mês. Então, eu entendo que os administradores do Botafogo, quem convive com os jogadores, já deve ter chegado claramente e dito, galera, aguenta aí que nesse mês a gente vai acertar. Eu acho que está mais ou menos por aí, tá? Débora, obrigado, já tinha falado sobre isso também. Acho que temos condições de ganhar do Vitória? Temos. Isso é uma coisa que eu já falei. Em que pesem aqueles times que estão lá na parte de cima da tabela, Grêmio, São Paulo, Galo, etc., Inter. O que acontece? A diferença de nível técnico entre os clubes ela é muito pequena. Quando você coloca à vontade um mínimo de organização tática, você dificulta para qualquer clube. Quem viu o jogo ontem, Flamengo e Vasco? Alguém tem alguma dúvida que no papel o time do Flamengo é muito melhor que o do Vasco? O jogo foi pau a pau. Então, assim, quanto mais o Vitória, que é um time nada diferente do nosso. Então, eu acho sim que a gente tem que ganhar. Primeiro que vai dar um outro alívio para nós. E, como você bem disse, o Vitória é nosso concorrente direto a se candidatar a ficar na primeira divisão e ficar fora entre os 4 rebaixados. Jorge, meu amigo, Jorge Ferreira Vaz, obrigado aí pela tua participação. Vocês nunca sabem de nada, só falam e não agem. Respeito a tua opinião, meu amigo. Democracia é isso, tá? Então, assim, a gente sabe do que é possível e das pessoas que a gente conhece de dentro do clube. Só falam porque, afinal de contas, esse é o nosso veículo, né? A gente fala porque a gente está aqui na transmissão. A gente não age, depende do que você chama de agir. O que você está chamando de agir? Ir lá quebrar o clube? Isso aí a gente não faz. Dar porrada em alguém? Isso também a gente não faz. Você
Nós somos uma democracia. Se você quiser, você sabe o endereço do clube e você vai lá. Beleza? Na nossa maneira de ver, na Rádio Botafogo, a maneira da gente agir é tentar interagir com vocês, torcedores, tentar ser a voz de vocês e, quem sabe, e muitas vezes isso ocorre, fazer as nossas reclamações e as nossas críticas chegarem à diretoria do Botafogo. Do jeito que o sistema é, a maneira de mudar é como ser sócio proprietário ou se engajar neste programa novo de sócios torcedores com voto, que eu tenho tremendas críticas, tentar votar para mudar. Isso chama-se agir. Dar cara a tapa aqui chama-se agir. Eu não sei o que você chama, mas, de novo, obrigado pela opinião. Respeito sua opinião, tá bom? Cleonice, por que a diretoria não quer receber os torcedores? Coisa difícil de entender, Cleonice. Isso aí, eles mesmos são conscientes que eles só estão lá por nossa causa, tá? Eu entendo, opinião minha, tá? Pessoal, que existe digamos assim, uma insegurança deles do que falar. Então, essa é uma crítica. O cara que é diretor, presidente, vice-presidente do Botafogo, ele tem que interagir com a torcida. Essa é a minha opinião, tá bom? Concordo, Thiago Bruschi, obrigado pela participação. Nosso campeonato é com times de baixo da tabela. Eu diria com times da segunda página, tá? Se a gente conseguir ter uma sequência legal de resultados, eu digo que a gente pode até ficar na primeira página, ali no final da primeira página, e ter um pouquinho mais de tranquilidade. JB Oliveira, obrigado. O time não sabe o que faz com a bola, só maltrata. Concordo, difícil, né? A gente viu hoje, principalmente no segundo tempo, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais de competência, a gente teria matado o jogo. Concorda? A gente perde muita chance, desperdiça muita chance. Quando o outro time já está meio órfão, meio refém, não é verdade? Leilane Pereira, boa tarde. Leilane, lá de Juiz de Fora, acabou de entrar. Obrigado aí por nos prestigiar. Estamos aqui, né, Leilane, um pouquinho mais aliviados, um pouquinho mais alegres depois do jogo de hoje. Tá? Bira, só que certos torcedores não abraçam a causa do Botafogo, mas sim só sabem criticar. Bira, de novo, eu tenho certeza e falo por mim, pelos membros da Rádio do Botafogo e por muitos que eu conheço, nós sempre abraçamos a causa do Botafogo, que a gente entende aquilo que eu falei já no começo dessa live. Nós somos o Botafogo. Não são eles, nem mais ninguém. Tá certo? Agora, de novo, eu me resguardo o direito de respeitar as opiniões contrárias e as posições contrárias. Tem gente que não abraça a causa por vários motivos. Primeiro, porque não dá tanta importância ao futebol como a gente dá. Ou não é tão apaixonado pelo clube como nós. Ou é apaixonado, mas já está... Cada um tem um limite, concorda? Então já está cansado de tanta decepção, então prefere ficar um pouquinho mais tranquilo e ver o que é que vai vir do futuro, tá? Bruno, esse goleiro do Botafogo é muito fraco. Pô, Bruno, eu já falei isso aqui nessa live, concordo com você. O Saulo, talvez, sem querer exagerar, eu creio que o São Paulo, o Saulo, talvez seja hoje o goleiro mais fraco da primeira divisão. Tá? Jorge Ferreira, o agir é ser como no tempo do Russão, é convocar a torcida, ir lá em General Severiano e exigir da diretoria uma postura, já que tem gente aí que diz ser proprietário e sócio, mas fica com medo de ser excluído. Jorge, obrigado pela resposta, é sempre legal esse tipo de debate. Você pode até ver pelos meus cabelos brancos, né? Que eu conheci, inclusive, o Russão, tá? Então, ele tinha muitas coisas positivas e muitas negativas também, mas não é o caso, não é a live sobre o Russão, tá? Então, olha só, isso é um tipo de ação que você também pode coordenar, entendeu? Nós, da Rádio Botafogo, não participamos de nenhuma torcida organizada, tá? Então, a gente entende, sim, e já falamos muitas vezes em nossos programas, que o protesto... o tentar se fazer ouvir, ele é sempre benéfico e bem-vindo num ambiente democrático, desde que não exista violência. Você pode ser firme sem ser violento.
Então, eu acho que isso isso pode ser montado, sem dúvida nenhuma, tá? Agora, já tem gente aí que diz ser sócio proprietário e fica com medo de ser excluído. Não é medo de ser excluído, não. Sabe o que é, Jorge? É porque, infelizmente, existem alguns membros, eu não posso botar todo mundo no mesmo saco, alguns membros da atual diretoria que têm um pouco de dificuldade de conviver, para usar uma palavra da moda, com contraditório. Então, quando existe uma crítica, eles levam para o lado pessoal e, por motivos esdrúxulos, tentam excluir o cara do quadro de sócio proprietário. Então, isso é uma coisa ridícula, tá? Bira, obrigado aí. Débora, parabéns à Rádio Botafogo. Beleza, estamos sempre juntos aí, tá? Demilson Mantegazini, já fez a conta para mim, Demilson. Faltam 5 vitórias e um empate. Tá aí. Então, se a gente ganhar do Vitória na próxima, vão faltar 4 para a gente chegar naquela média, não é isso? Dos pontos corridos para ficar na primeira divisão. É isso aí, cara. Eu acho que a gente tem que respirar fundo, continuar com o time. A participação da torcida hoje foi maravilhosa e a gente vai chegar e vamos ficar na primeira divisão. Bem, galera, a gente já está com 26 minutos de live. Eu vou chegar ao finalzinho, só comentar mais alguma coisinha. A gente falou de muita coisa. Eu falei um pouquinho do jogo no começo. Eu diria para vocês que eu ainda quero algo mais do nosso técnico em termos de organização, apesar da nossa qualidade, nosso material não ser de boa qualidade ou de uma qualidade que nós mereceríamos ter na primeira divisão. Eu diria que o grande destaque hoje foi a vontade dos jogadores, como eu não estava vendo há algum tempo, tá? Então, eu me permito a nem criticar alguém especificamente, porque os jogadores não têm um nível técnico bom. Então, eu prefiro destacar a vontade de todos, mesmo que alguns tenham errado mais, inclusive os que entraram no segundo tempo, continuaram dando gás pelo time. Agora, de novo, falta técnica, falta qualidade, falta treinamento, para a gente no terço final ter um passe um pouco mais certo e conseguir matar o jogo. Jonas Mariano, obrigado. O Botafogo tem que jogar fechado nas partidas fora, em casa soltar o time. E outro, o Lindoso não é volante. Ele é meia. Eu não sei, o Lindoso é meia mesmo. Agora, essa questão do jogar fechado, jogar aberto, eu acho que, na verdade, o que é que a gente vê no futebol moderno, o Jonas, evidentemente, você tem que ter uma organização tática no início do jogo, mas você tem que ter variações de acordo com o desenrolar da partida. O que é esse desenrolar? Pô, lógico, se você sofre uma marcação alta, sob pressão, não há time que tenha preparo físico para aguentar isso o jogo todo, concorda? Então vai ter um momento que essa marcação ela vai afrouxar um pouco. Você tem que ter uma solução para isso. O jogo hoje, sol de manhã, certamente no segundo tempo os espaços vão abrir. Desenrolar do jogo, você está na frente, você está atrás. O que é que você pode fazer em termos de alternativa, mesmo tendo, teoricamente, vamos dizer assim, 3 volantes, ou sei lá, um 3-5-2, ou um 4-3-2-1, o que é que você pode fazer? Então, você tem que ter esta variação. Então, eu creio sim que o Botafogo tem que jogar fechado contra o Vitória, mas ter alternativas de saída, porque a gente precisa dessa vitória. O jogar aberto, eu tenho um pouco de restrição e acho que nós, torcedores, temos que entender o momento técnico do time. Vou dar um exemplo para você. Você imagina o seguinte, eu nem sei quais são, peço desculpa aí a galera de cabeça, quais são os jogos que a gente tem em casa com times lá da ponta da tabela. Então, imaginemos que a gente tem que jogar com o São Paulo. Não dá para jogar de maneira franca com o São Paulo, mesmo em casa, no atual momento. Então, a gente tem que estar um pouco mais fechado, mas sim, temos que atacar, porque ganhar é sempre o objetivo do Botafogo. Respondendo ao nosso amigo Bruno, será que o Renan Gorni não é melhor que o Chiesa?
Cara, Renan Gorni é um desses mistérios que eu prefiro nem comentar. Isso daria um programa inteiro só para falar do Renan Gorni, tá? Concordo, Leandro. Estamos sem centroavante faz tempo. Obrigado, Leonardo. São Paulo, Inter e Palmeiras. Pois é. Ao mesmo tempo que a gente, pela nossa história, pela nossa camisa, a gente tem compromisso de vitória, a gente tem que ter humildade, veja bem, não nos rebaixarmos, humildade, entendermos as nossas limitações, montar um time mais de marcação, mas que também não deixe o adversário jogando fora de maneira confortável. É só isso. Não estou dizendo que é fácil montar um time assim, mas teoricamente seria isso. Bem, galera, chegamos aqui a exatamente 30 minutos e 46 minutos de live. Eu espero que vocês tenham gostado aí de ver essa cara feia aqui, desse alvinegro hoje feliz. Obrigado pela participação, tá? Desejo à família alvinegra aí um resto de domingo certamente mais feliz, mais aliviado. Contamos com vocês. Não esqueçam de curtir a Rádio Botafogo, as nossas redes sociais, Facebook, YouTube, o nosso site. Lembrando a todos que, como ocorre a toda semana, amanhã, segunda-feira, 9h15, Botafogo no ar, a melhor resenha só falando de Botafogo, tá bom, galera? Fiquem com Deus, obrigado pela participação, foi ótimo falar com vocês, tá bom? E um domingo feliz para nós alvinegros. Saudações alvinegros e, como eu sempre digo, nós somos o Botafogo. Aquele abraço, galera!